bem? Na série Perguntas e Respostas, a Flavinha me perguntou por que uma pessoa não se ama? O que faz uma pessoa não se amar? Bem, nós vamos começando a falar sobre as necessidades fundamentais do ser humano para se sentir bem-vindo no mundo. Todos nós temos necessidades de pertencermos, de sermos reconhecidos e validados. Isso acontece primeiro na família, depois de uma certa idade vamos para o social, vamos para a escolinha, vamos participar das interações sociais. E esse processo de aceitação do outro por nós é constante, a gente sempre tem essa necessidade de buscar a aprovação e validação. Tanto que sentimos muito quando alguém não nos valoriza, faz pouco caso de nós, não reconhece nosso esforço, nosso valor. Então, vamos começar. O bebê, quando nasce sem consciência de que é pessoa. A gente aprende a ser gente com as pessoas ao nosso redor. A gente vai codificando linguagens, simbolismos, atitudes, movimentos corporais, o reconhecimento das emoções pelas expressões fisionômicas. A gente vai aprendendo a ser gente observando gente. E muito do que a gente assimila como autoestima tem a ver com as nossas necessidades básicas, se elas foram atendidas ou não. A falta de atenção suficiente de uma mãe vai interferir no nosso modo de ser, no nosso modo de interagir com o mundo. E vamos colocar em pauta o seguinte: não estou dizendo sobre desamor, não estou falando sobre desamor, mas a própria vida que obriga diversas mães a se dividirem entre o trabalho e o cuidado com a família por uma questão mesmo de sobrevivência. Então, o que acontece com as crianças é que elas não têm capacidade simbólica para entender que uma mãe que se mantém ausente devido ao trabalho, ela se mantém por uma necessidade econômica e não por negligência ou falta de amor. Porém, como isso não acontece, como a gente não consegue simbolizar, a gente faz leituras dessa realidade e assimila crenças. A assimilação de crenças distorcidas é que vai desencadear sofrimentos. Então, se a criança assimila que na ausência da mãe isso acontece porque ela não é amada o suficiente, ela pode interpretar isso como: eu não tenho valor, eu não mereço amor, e por mais que eu faça para ser engraçadinha, bonitinha e obediente, eu nunca serei suficiente. Então, a primeira observação que eu faço a respeito da falta de amor próprio começa no amor que nós recebemos ou não na nossa infância. Crianças, é lógico que toda regra, não existe regra e tem exceção em tudo, né? A gente percebe crianças que foram muito bem tratadas e desenvolvem baixa autoestima. E o inverso também. Isso cada caso é de uma maneira. Entretanto, isso é um ponto primordial que a gente precisa avaliar. Se a gente cresceu acreditando que não era suficientemente bom, aceito e validado pelo nosso pai ou pela nossa mãe, vamos desenvolver um comportamento de necessidade de compensar, de necessidade de nos esforçarmos para conquistarmos isso. E o grande problema é quando a gente passa a se tornar um capacho na vida. A gente fica submisso ao que os outros pensam e faz de tudo para agradar. Desenvolvemos um perfil de bonzinhos, de submissos, de impotentes, porque tudo o que fazemos precisa da aprovação do outro, para a gente ter certeza que a gente vale alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso dar uma dica, é a seguinte: como é que eu sei que o meu amor é insuficiente? O meu amor por mim mesmo? Quando eu começo a perceber que as minhas atitudes estão conspirando contra mim, que as minhas atitudes estão me depreciando perante a sociedade, que o meu comportamento está gerando mal-estar nas outras pessoas. É assim que eu começo a medir qual é o nível de aceitação das pessoas em relação a mim. Entretanto, nós precisamos ter cuidado porque muitas vezes quem está nos julgando é gente que
não tem lá uma reputação bacana. Eu explico. As pessoas que se tornam muito submissas, com muita necessidade de aprovação dos outros, elas não olham a quem elas vão se servir. Elas não olham a quem. Então elas se tornam aquelas pessoas que fazem das tripas coração para ajudar os outros. São mães que se tornam verdadeiros capachos dos filhos, arcam com todas as dificuldades da casa, com as despesas. São esposas que fazem de tudo para os homens, esquecem, negligenciam a si mesmas, não se cuidam, sempre para ter uma pessoa por perto. Entra aí também a questão da dependência emocional. Muita gente vive como se não conseguisse viver sem a companhia e a aprovação de outras pessoas. Então é preciso que a gente se sente e faça uma verdadeira planilha para enumerar nossas virtudes, qualidades e os nossos valores, assim como também identificar onde nosso comportamento está gerando problemas. O que eu faço que está gerando problemas? E muita gente acha que ser bom, principalmente influenciado pelas crenças religiosas, que ser bom é fundamental. E nem sempre, porque muitas vezes somos bons para quem não merece. Às vezes somos bons para quem está ali só se aproveitando, não está reconhecendo o nosso esforço, não está reconhecendo o nosso valor, está apenas tirando proveito. E quando a gente é bom para os parasitas, a gente está alimentando esse comportamento neles. A gente está contribuindo para que aquele modus operandi negativo, destrutivo e desagradável se manifeste e perpetue. Então, ser a boazinha, ser o bonzinho, nos torna pessoas sempre impotentes, ao contrário do que a gente pensa. Porque enquanto a gente está buscando a aprovação dos outros e se submetendo a coisas desnecessárias, nós estamos destruindo nosso amor próprio. Porque muitas vezes nós temos que nos contorcer, fazer verdadeiros sacrifícios para agradar a opinião alheia. E nem sempre a opinião alheia é assim tão importante. Quando nós não nos amamos e não nos respeitamos, estamos dizendo para o mundo como é que faz para nos tratar. Quando uma pessoa se respeita, ela impõe limites às outras pessoas, de modo que as outras pessoas pensam duas vezes antes de tomar certas atitudes. Não existe um ditado que o diabo sabe para quem aparece? É mais ou menos assim. O diabo sabe para quem aparece. Então, vamos falar na linha da religiosidade, mas não estou pregando religião aqui. A pessoa que ora e vigia, geralmente não é surpreendida por essa figura. Estou metaforizando, ok? Então, a pessoa que está atenta aos seus direitos, à sua importância no mundo, ela coloca limite nas outras pessoas. Isso é amor próprio. Quando a gente leva muita bordoada das pessoas, muitas decepções, pessoas que nos passam para trás, é sinal que a gente não está se cuidando, que a gente não está se protegendo. E nós precisamos identificar na nossa história onde foi que a gente aprendeu isso. Se são modelos que aprendemos com nossas mães, nossos pais, se fomos crianças abandonadas, então é importante que a gente preste muita atenção a isso. Em relação ao que nós aprendemos na família, os modelos são realmente passados de geração para geração. Famílias que têm histórias de maus tratos, de injustiças, geralmente isso é passado culturalmente para as outras gerações. É muito comum a gente ouvir falar de famílias que são prósperas, que o dinheiro gira nessas famílias, as pessoas, todos os integrantes, sobressaem na profissão, ganham dinheiro, têm conforto, prazer. E também ouvimos falar de famílias que contam contínuas histórias de verdadeiras desgraças, doenças, acidentes, ruínas, desmoralizações, vexames, escândalos. Então, esse tipo de coisa é muito cultural dentro das famílias. E a questão da falta de amor próprio também é passado culturalmente. É também assimilado em termos de comportamento. Para a criança, pai e mãe são modelos, são as primeiras pessoas que existem no mundo cuidando delas. Bem ou mal, é aquela pessoa que nos mantém vivos,
que nos dá alimento, que nos agasalha, que coloca um teto sobre nossas cabeças. Então é bem normal que a criança tenha os pais como pessoas fundamentais, maravilhosas, super pessoas, e para quem elas devem, inconscientemente elas se sentem como devedoras de uma lealdade. E em relação à lealdade, vemos inúmeras vezes, repetidas vezes, crianças que se tornam adultos num fluxo de vida dedicado a compensar o sofrimento dos pais, a repetir histórias por lealdade, tudo no movimento inconsciente. Acontece muito da gente perceber isso, principalmente quando a gente faz uma constelação familiar, a gente percebe que muitas pessoas estão vivendo histórias que são continuidades de dramas de antepassados, histórias sofridas de avós, de pais, numa tentativa de compensá-los. Isso é o nome dado para isso, é o de lealdade cega, ou amor cego, o amor que não vê. Se a mãe foi muito doente, pode acontecer de um filho assimilar um modelo de saúde parecido com o da mãe, somatizando muito as angústias, os sofrimentos, para estar junto com essa mãe. Mãe, eu sofro com você. Para que essa mãe não fique sozinha no sofrimento dela. E esse é o amor cego. O interessante é trocar o amor cego pelo amor que vê. Mãe, já que você sofreu tanto, eu agora vou conquistar bastante saúde e alegria em sua honra, para compensar ou para te mostrar o quanto valeu a pena você ter me dado a vida. Mas voltando na questão da pessoa que não se ama, é a partir dessa observação que a gente chama atenção. Às vezes vivemos vidas pouco autênticas. Nós não vivemos a nossa própria vida, a nossa própria história. A gente não se expande em lealdade inconsciente a histórias de pessoas importantes que também não expandiram. Então, essa é a primeira leitura que a gente faz dessa pergunta que foi feita sobre por que a pessoa não se ama. Se uma coisa que me chama a atenção, eu não sei se já citei isso em outros vídeos, a sensação que uma pessoa tem de não ter sido aceita pode gerar nela uma sensação de que não merece viver. Se foi uma gravidez indesejada, se foi uma tentativa de aborto mal sucedida, é muito ruim quando uma pessoa fica sabendo dessa informação. É extremamente contraindicado que ela saiba disso. Há coisas que não se comenta, né? E quando a criança, mesmo assim, intui, percebe que é algo estranho, ela pode desenvolver um mecanismo de autossabotagem para cumprir o que não foi realizado. Então, se eu não era desejado, eu não mereço viver. É importantíssimo que haja uma atenção quando acontece isso, no sentido de mostrar para essa pessoa que as pessoas erram, que os nossos pais erram, que os nossos pais são levados por circunstâncias de grande sofrimento e eles acabam tomando atitudes indevidas, atitudes pouco recomendáveis, porque eles não têm condição emocional, financeira, psicológica para abraçarem certas questões. Quando a gente lança um olhar de compreensão para essas histórias, a gente fica livre, liberado para viver uma nova história. Então, quando a gente percebe que uma pessoa faz escolhas pouco inteligentes, mergulha em situações furadas, frias, em situações que trazem sofrimento, complicações para a vida, se envolvem com outras pessoas extremamente problemáticas, essas pessoas têm um mandato interno de não se autorizar a ser feliz. E quando a gente vai olhar na história, ficou essa dúvida lá da infância, possivelmente. E existem outras particularidades que eu percebo nessa questão, eu vejo isso muito nos quadros em que pessoas desenvolvem os transtornos de oposição e desafio, quando a criança quer punir os pais de algum modo por alguma coisa que ela acredita que foi feita a ela. Então, a pessoa assimila um modus operandi
passa a viver nessa maneira de ser, de agir, de atuar, de uma maneira que ela encontra situações de sofrimento para punir os pais. Para punir os pais. Está vendo como você foi ruim para mim? Olha como eu estou infeliz. Olha como eu estou destruído. Uma maneira de punir os pais no próprio corpo, na própria vida. Então é preciso que a gente cuide sempre. Então volta e meia, quando eu vou colocando esses vários exemplos, fica muito evidente que um processo psicológico, psicoterapêutico é essencial para a gente se libertar desses mandatos internos que não nos levam a nada. É como eu disse, naquelas famílias em que há uma tradição geracional de repetição de flagelos. É preciso que haja uma interrupção nesse padrão. E essa interrupção só é possível quando a pessoa se disponibiliza a curar a sua história, curar o seu passado. Né? Mas a princípio seria essa a resposta. Nós pretendemos produzir mais tratados a esse respeito. Ok? Se não respondi, volte a perguntar, dê mais detalhes, será um prazer. Se você tiver dúvidas,